Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Raquel Martins, David Santiago, São José Almeida. Eu sou a Sónia Sapaz e este é o Poder Público de 12 de março. Temos um novo Presidente da República em funções desde segunda-feira. Fez o seu discurso de posse, prometeu estabilidade e pediu compromissos. Entretanto, foi para o terreno, em Arganil, e fez a sua primeira tentativa de mediação em matéria de lei laboral. Vamos aproveitar que temos aqui hoje a Raquel Martins, da secção de Economia, para explorar precisamente esta última questão. E começamos já rapidamente por ti, Raquel. Esta semana houve uma reunião da Concertação Social que acabou mal. Queres falar-nos um pouco do que aconteceu e em que ponto estamos? Sim, começava só por fazer aqui um pequeno apontamento. A reunião desta segunda-feira teve lugar no Ministério do Trabalho, na Praça de Londres, e não na Comissão Permanente de Concertação Social, nas Laranjeiras. Okay. Podemos achar que é uma questão de geografia, mas não é. Não é uma questão de geografia, porque o Governo tem sobretudo centrado a sua estratégia nestas reuniões mais técnicas, para as quais não tem obrigação, pelo menos formal, de convidar a CGTP. Portanto, o facto desta reunião ter decorrido fora do universo da concertação social não é propriamente um pormenor. E ontem a CGTP já disse que queria ser ouvida em todo este processo. Aliás, durante todo este processo, começou em julho, só houve 3 reuniões de concertação social. Todas as outras foram feitas no Ministério do Trabalho e com o nome de reuniões técnicas. Lembro-me de nós termos escrito essa peça. Exatamente. Agora, respondendo à tua pergunta, o que aconteceu é difícil percebermos. Podemos, de certa forma, olhar para isto e tentar adivinhar o que é que aconteceu. Acho que os patrões iam com uma expectativa de que a UGT se mostrasse mais aberta a um acordo logo na reunião da segunda-feira desta semana. Isto porque houve muitas cedências, a proposta do Governo é longuíssima, tem mais de 100 alterações à Lei do Trabalho e a outras leis relacionadas com a Lei do Trabalho. E quando se fala em mais de 70 alterações que foram, de certa forma, rearranjadas, pode-se estar a dar uma ideia de que realmente a UGT não está muito disponível para um acordo. Mas, na verdade, e esse foi o problema, é que os patrões achavam que já tinha havido cedências em áreas suficientes, mas a UGT achou que não, e sobretudo porque, na perspectiva da UGT, os pontos centrais que eles consideram mais problemáticos, que têm a ver com a contratação a prazo, com o outsourcing, com a não reintegração após um despedimento ilícito, todas essas questões, segundo a UGT, não foram alteradas. Abordadas, se calhar até. Penso que abordadas sim, até houve algumas cedências, mas em algumas delas, mas na verdade depois o que acontece é que do ponto de vista de uma central sindical tem que haver ali cedências que justifiquem, porque a UGT também vai ter que justificar aos seus sindicatos e aos trabalhadores se isso vier a acontecer, porque é que está a assinar um acordo deste género. Portanto, eu acho que houve de certa forma aqui um conflito de expectativas. Por um lado, os patrões estavam um bocadinho já com a ideia de que a UGT poderia de facto já dar pelo menos um sinal de que o acordo estaria próximo, e não foi isso que aconteceu. Do lado do Governo, não se percebeu exatamente qual foi a posição assumida. Aqui os relatos da reunião dão conta de um certo alívio por parte da Ministra do Trabalho por finalmente alguém ter posto fim a este ao processo. Mas que, e por não ter sido ela, não ter sido ela, exatamente. Porque, na verdade, na análise que temos aqui é que tem sido muito uma aposta quase de todos para ver quem é que desiste primeiro. Os patrões desistiram, mas depois percebemos que mostraram vontade de voltar à mesa das negociações, o que vai acontecer na próxima segunda-feira. David, António José Seguro apelou a que patrões e sindicatos voltassem a sentar-se à mesa já depois deste primeiro acontecimento, mas o Primeiro-Ministro logo disse que não quer eternizar a discussão. Ainda se pode salvar este pacote? Tal como estão as coisas, e tendo em conta também a descrição que faz a Raquel, parece-me, neste momento, os dados não apontam num desfecho muito favorável, mas há sempre mudanças repentinas que podem levar, até durante a geringonça, às vezes houve um ou outro momento em que parecia que não havia tantas hipóteses e depois acabava por
por se encontrar um acordo entre todos, pelo menos os parceiros que costumam participar dos acordos finais. Eu acho que seguro vai continuar a promover e a insistir e a pressionar no sentido que haja um acordo e, portanto, isso vai de alguma maneira limitar aqui um bocadinho, se calhar, a ação do governo, porque eu acho que quando se diz que de facto estamos aqui a ver quem é que desiste primeiro, eu acho que essa é a estratégia da ministra desde o início, que é levar à exasperação, em particular os trabalhadores, e obrigá-los quase a sair desde logo desconsideram em absoluto a CGTP, como não sendo um parceiro da concertação, e depois mesmo com a UGT, nós lembramos daquela reunião que foi marcada, apesar da UGT ter dito que não podia ir, e, portanto, depois foi uma reunião só com patrões em que beberam um chazinho e vieram embora, e portanto... Não foi assim há tanto tempo. Não foi há muito tempo, mas eu não sei se beberam um chá na altura, acho que cheguei a ouvir que beberam um chá, não sei. Tenho sentido alguma falta de chá da ministra neste processo, e acho que isso não augura nada de bom, mas lá está, pode haver uma surpresa. Mas retomando a tua pergunta, eu acho que o novo Presidente da República de facto vai insistir muito. Ele tem dito que, as palavras são diferentes, mas tenderia a promulgar um acordo em que a UGT estivesse, e também tem dito que não quer, ou que acha que seria problemático e que não promulgaria algo que fosse à revelia de todos, no sentido, no fundo aqui, isto foi ainda na campanha, esta segunda afirmação, ou segundo aviso. Foi um aviso claramente dirigido à intransigência do governo e da ministra em particular. Depois, quando vemos aqui Luís Montenegro, eu acho que aqui já há um sinal diferente nestas jornadas parlamentares do PSD, porque de facto... Assim? Até aqui nós víamos uma ministra assumir uma espécie de papel de polícia mau e Montenegro, o primeiro-ministro, o papel de polícia bom sempre, ou seja, ela mais cortante, e ele depois vinha tentar fazer ponte, mas é importante o diálogo, e vínhamos nesta senda. Tudo bem que isto é uma instância partidária em que a ministra não está a participar, mas de facto aqui já vemos um bocadinho o primeiro-ministro assumir esses avisos que já vinham sendo feitos pela ministra do Trabalho de que isto não podia durar para sempre, com acordo ou sem acordo haveria a proposta do governo, e portanto eu acho que aqui já tivemos o primeiro-ministro a assumir um bocado esse papel, e eu acho que foi a preparar um bocadinho o caminho para, caso as coisas corram mal, ele tentou aqui, digamos assim, mostrar que há uma UGT radicalizada um bocadinho à imagem da CGTP. Segundo a lógica do governo, a interpretação do governo, não é? Depois colando até também a CGTP ao Chega, portanto não deixa de ser curioso, ele que tanto tem privilegiado o Chega em algumas matérias. Mas de facto, eu acho que isto prepara um bocadinho o cenário, pelo menos é o governo aqui a preparar-se para o cenário negativo, que é, se a coisa correr mal, nós temos aqui uma narrativa, e a narrativa é que nós tentámos as pontes, fizemos as cedências, mas a UGT revelou-se intransigente, está partidarizada, tem uma atitude idêntica à CGTP e está a servir os interesses do PS, que é uma coisa que já foi dita há algum tempo atrás. E portanto, eu acho que... vezes. E várias vezes. E agora repetida, e portanto, neste contexto, esta posição do Primeiro-Ministro, que vinha sendo ele o polícia bom, se quisermos, eu acho que sinaliza pelo menos que da parte do governo há aqui a convicção de que as coisas podem efetivamente não redundar num acordo, e se assim for, temos aqui a nossa narrativa para justificar o não acordo. Sim, e demonstra também um bocadinho uma falta de paciência para o trabalho, que às vezes para o trabalho, dá trabalho. a questão laboral, dá trabalho que às vezes todos nós temos. Dá trabalho chegar a acordo. São José, se não houver acordo nesta legislação, achas que vai ser a primeira derrota de Seguro, já que ele se empenhou no caso? Não me parece que seja uma derrota. A derrota de Seguro é se a legislação for aprovada. Ele até pode vetar politicamente, o Parlamento reaprova e a legislação é aprovada como o Governo quer. Aí sim seria uma derrota de Seguro se o Governo avançasse para o Parlamento, aprovasse isto com o Chega e com a IEL, e o Chega agora diz que não, mas também já disse antes que sim, depois da greve geral diz que não, e pode outra vez vir a dizer que sim. Não tenho nenhuma confiança neste não do Chega, e portanto a derrota política de Seguro, ele está a apelar a um acordo. O Governo, se avançar sem dar esse acordo, vai para o Parlamento, negocia, isto chega a Belém, tal como o Governo quer, sem concertação social. Seguro veta, ele só perde
se depois o governo insistir em reaprovar. Porque neste momento eu acho que ele até te digo, foi uma boa estreia, se queres que te diga, porque penso que ele foi a primeira vez que falou aos jornalistas, como presidente, logo em Arganil de manhã, para lançar este apelo ao acordo. E teve resultados, não é? Teve resultados esse apelo. Sim, teve logo no mesmo dia, pronto, e portanto penso que teve bastante bem nesta questão. Ele tinha dito que manteve. Portanto, não vejo, acho que já está a ver-se uma ação, pelo menos nesta primeira semana, uma ação do Presidente da República, do novo Presidente da República, bastante afirmativa, de uma magistratura de influência. Não vejo de outro modo. Raquel, tu já aqui deste uma vez que te convidámos para estar aqui a ideia de chamar alguém que não fosse do governo, nem dos patrões, nem dos sindicatos, portanto mais independente, para ajudar a dirimir esta questão e a chegar a um acordo. Tu achas que ainda iríamos a tempo de fazer uma coisa dessas? Como um psicólogo. O governo tem dito que não quer eternizar a discussão, mas também não lhe pôs um prazo, é verdade. Portanto, iríamos sempre a tempo. A minha dúvida é se o governo está mesmo empenhado num acordo, seja mediado pela Ministra do Trabalho ou por alguém fora do Executivo e mais independente. É que ontem o Primeiro-Ministro, de certa forma, afrontou o seu único parceiro sindical, dizendo que, como o David estava a dizer, que a UGT se tinha radicalizado, estava muito mais próxima da CGTP, dizendo que fez uma proposta completamente desenquadrada, na proposta que entregou aqui há umas semanas, no início de fevereiro. Portanto, todos estes sinais nos mostram que, se calhar, o empenho não é assim tão grande. Porque imagino que, quando se está numa negociação, não se vai afrontar os nossos parceiros de negociação, pelo menos publicamente. E isso também é um outro aspecto muito particular em todo este processo, que é, há uma parte muito grande da discussão que está a ser feita no espaço público. E o que a experiência nos mostra em processos também muito complicados, não nos podemos esquecer que em 2002, 2013 houve uma revisão bastante profunda da lei laboral, que foi conduzida, na altura era o Bagão Félix, era Ministro do Trabalho, na altura da Troika. Mesmo as alterações feitas pelo PS até 2023, nem sempre e muitas vezes foram do desagrado das confederações, das centrais sindicais, mas a discussão era feita dentro de portas e eu penso que é, de certa forma, uma certa falta de estratégia para quem quer um acordo, colocar esta discussão na praça pública desta maneira, afrontando a UGT, colando a UGT à CGTP, portanto, depois cria-se um clima muito difícil para que haja um acordo. E de caminho, deixa-me só interromper, de caminho hostilizando até os partidos, porque quando hostiliza ou chega desta forma, não está a favorecer um acordo. Ou quando diz que o GT está colado ao PS, me parece que não quer nada com o PS. Sim, portanto, tudo isso, eu tenho mesmo dúvidas de que haja um verdadeiro empenho num acordo naquilo que é um acordo, que é, tem que haver cedências de um lado e do outro. E a UGT, até agora, tem mostrado, e em processos anteriores, sempre esteve muito disponível, até com prejuízo da sua imagem pública, para aceitar alterações à lei do trabalho que até não eram propriamente amigas dos trabalhadores, se olharmos só nessa perspectiva. Sim, que a CGTP nunca aceitaria, e não que é? a CGTP nunca aceitaria. Portanto, eu penso que há aqui assim, há alguma falta de bom senso na negociação, porque colocar a negociação na praça pública é meio caminho andado para a negociação não chegar a bom porto. Portanto, bom, mas isso terá custos políticos, porque uma legislação destas a avançar sem acordo, bom, pode acontecer tudo o que a São José disse e ela acabar a passar no Parlamento. Mas também pode acontecer o Tribunal Constitucional ser chamado a pronunciar-se sobre algumas das medidas, não mesmo. Todas, portanto, esta proposta tem imensas alterações, imensos aspectos que vão ser alterados. Atenção que o Presidente nunca falou em envio para o Tribunal Constitucional. O que não quer dizer que não aconteça, São José tem partidos... Bem, mas ele o que disse é que vetava politicamente. Sim, mas o passo seguinte, após o veto, é... E os partidos podem pedir. E os partidos também podem pedir. Claro. Eu só estou aqui a colocar esta questão como... Sobretudo nas tais traves mestras, não é? Nas traves mestras, o cenário dos custos políticos, esse é um dos cenários. Outro cenário é o custo político mais
na rua, Mais contestação exatamente. social, claro. Sim, nós já social. vimos uma coisa muito, quase inédita de vermos a UGT e a CGTP juntas numa greve geral. Eu penso que não podemos afastar que isso possa vir a acontecer, até porque os líderes das duas centrais sindicais também têm um perfil muito diferente dos líderes que tivemos Que até antecederam. aqui. E, portanto, eles se conseguiram encontrar um ponto de encontro em dezembro, na greve geral, não significa que não voltem a poder encontrá-lo. E, portanto, eu penso que também o governo não deve. Imagino que não queira que o ambiente social e que a contestação social se torne um impedimento para aplicar um conjunto de reformas que até vão muito além da legislação laboral. São José, eu queria passar já para ti primeiro e aproveitando que já falámos um bocadinho sobre o Presidente da República, não falámos diretamente sobre o primeiro discurso dele e era isso que queria falar contigo, queria perguntar-te um pouco o que é que achaste. Ele deixou um caderno de encargos, fez a lista do que está mal no país. Tu achas que foi certeiro? Como é que avaliaste esta primeira intervenção? Eu acho que foi um bom começo. Mais outro momento de bom começo. Ele faz um discurso muito programático, com um retrato. Primeiro faz uma afirmação de valores democráticos essencial, em que diz que serão as suas linhas vermelhas, não é? Até diz, utiliza a expressão linhas vermelhas. Depois faz uma afirmação também de defesa do multilateralismo, do direito internacional, alerta para o mundo de hoje de loucura que se está a viver internacional, muito afirmativo também. Faz uma afirmação de europeísmo e defesa da União Europeia também muito afirmativa, defendendo mesmo que Portugal deve participar no aprofundamento da União Europeia. A nível nacional, o discurso faz um diagnóstico duro, mas real. Aqueles problemas que ele coloca é o retrato do país, por muito que possa custar a muita gente, mas aquilo é o retrato do país real. Ele não matiza nada, não disfarça nada, é muito direto. E depois faz a coisa que eu achei mais interessante como Presidente da República. Quem eu vi aproximar-se disso foi Sampaio quando deu posse a Santana Lopes, que é estabelecer um caderno de encargos, como que tu lhe chamaste, para a política, para os políticos, para o Parlamento e para o Governo, sobre as áreas que é preciso alterar, modernizar, sobre os entendimentos que é preciso fazer, sobre uma cultura de compromisso. Ele até diz uma coisa muito interessante, que é, temos que recuperar, é mais ou menos assim, temos que recuperar o sentido de comunidade, utilizar a expressão sentido de comunidade. E portanto eu acho que foi um discurso muito positivo. Não sei se ele vai conseguir levar a carta à Garcia, não é em 5 anos fazer uma tal transformação no país, mas acredito que tem determinação para isso e logo no dia a seguir, na primeira declaração aos jornalistas, mostrou que tem fibra para isso, porque não foi só a questão do acordo de concertação social. Foi as declarações que ele fez sobre que os pagamentos de indemnizações por causa das tempestades têm que chegar às pessoas. Quando se percebia naquele contexto, havia pessoas que estavam à espera ainda das ajudas dos incêndios, nomeadamente a aldeia onde ele esteve, em Arganil, que estavam à espera das indemnizações dos incêndios de verão, não é? Portanto, penso que ele... a mim surpreendeu-me. Eu que não ouvi o seguro como política há muitos anos, não é? Todos nós não ouvíamos como política há muitos anos. Pelo menos não. Pronto, mas penso que ele cresceu muito. É uma pessoa muito mais madura e muito mais preparada. Eu fiquei surpreendida. Já tinha ficado surpreendida na campanha. Mas agora eu sei que o cargo dá logo outro estatuto quando as pessoas olham para um político, não é? Olhar para ele como presidente, sim, obviamente, tem logo outro estatuto, não é? Mas cumpriu bem, cumpriu. Muito bem.
Vou agora afastar-me um pouco desses temas e introduzir uma questão final para ti, David. Queria explorar um bocadinho, tem que ver com o que nós conseguimos noticiar por antecipação do Conselho de Ministros de hoje. Eu sei que há outros temas, mas trata-se daquela questão relacionada com as heranças indevisas, que é sempre um tema que interessa e vai interessar a muita gente e que tem a ver com a reorganização até do país territorial. O que é que se pretende exatamente com a proposta que é feita e se vai ser pacífico já agora? Eu, se me permites, eu respondo já, eu só gostava, porque não queria deixar passar aqui, eu concordo com a São José. Em relação ao Presidente da República, só dizer que teve efeitos essa declaração. Nós depois vimos o Ministro Castro Almeida, de alguma forma, tentar aqui passar um bocadinho as culpas para autarcas. Entretanto, os autarcas, a ANMP, reagiram rejeitando categoricamente essa, digamos, desresponsabilização do Governo e, portanto, aquilo que vimos e aquilo que vimos em Seguro, que disse nesse dia também, que acho que é o mais sintomático, é que ele vai continuar a fazer isto. Ou seja, ele vai ser uma espécie de fiscal, não é? Que eu acho que faltou muito. Marcelo, por exemplo, também prometeu de alguma maneira, o Marcelo fez muito o acompanhamento sociológico, se quisermos, no pós-crise dos incêndios, por exemplo, mas faltou esse lado mais fiscalizador, julgo eu, na governação de António Costa, em que de facto havia muitas palavras, e agora estou a recuperar uma expressão de António José Seguro, muitas palavras, muitos atos, mas depois que não se concretizavam, e ele acho que António José Seguro está a tentar que não aconteça o mesmo na governação de Montenegro, e portanto parece-me de salutar esse aspecto, e concordo também com a São José quando ele faz aquele retrato. Eu acho que também vimos ali o António José Seguro a dizer assim, ok, agora chegou a minha vez de falar e de fazer a análise daquilo que foram os anos desde que eu fui corrido da liderança do PS, porque ele faz uma análise arrasadora daquilo que foi a governação do PS e também daquilo que está a ser a governação de Montenegro, mas muito mais arrasadora daquilo que foram os 8 anos da governação PS. Quer queiramos, quer não, Montenegro governa há menos de 2 anos e já teve eleições pelo meio. Está quase. Está quase, sim. Mas pronto, mas ainda assim, não estou a desculpabilizar. O que eu estou a dizer é que claramente ele aproveitou para dizer o que nunca tinha dito em relação à governação de António Costa, e acho que isso ficou claro. Quanto àquilo que me perguntas, é assim, nós ainda falta conhecer muitos pormenores dessa medida. É uma medida que eu acho que tem muito potencial polémico, se quisermos, porque é preciso conhecer os pormenores. Isto é uma medida que, em termos jurídicos, salvaguardas jurídicas, será difícil de afinar, mas parece-me que é uma medida que vai no sentido certo, porque eu acho que todos nós vamos conhecendo casos de amigos, familiares, de heranças indivisas, de coisas que estão ali paradas. Eu que sou do interior, estou habituado sempre a ouvir falar, não, aquela casa está a cair, pá, mas eles não se entendem, mas não sei o quê, está... Bom, na minha terra então é casas e terrenos, porque depois também é ao lado dos terrenos rurais. Obviamente o governo tenderá a vender, se quisermos, esta medida mais numa lógica de resposta à crise habitacional. Mas eu acho que tem um lado muito importante no âmbito da gestão florestal e da prevenção de incêndios, no sentido em que, segundo os dados que eu consegui apurar, haverá cerca de 30% dos prédios rústicos que estão indivisos. E ora, ou seja, há todos os outros terrenos com os problemas de limpeza que nós sabemos, seja porque são de pessoas mais idosas que não têm dinheiro para os limpar, seja por mil e outras razões, desde logo o facto de não se conseguir rentabilizar a floresta. Mas, de facto, 30% de prédios rústicos indivisos significa que estes prédios estão por limpar. Quer dizer, pode haver uma exceção ou duas, mas são pessoas que não querem... Há casos em que as próprias famílias não querem dividir a herança e olham para tudo como um todo, mas nesses casos não haverá também essa questão. Haverá muitos casos em que ou não se entendem ou não se encontram. Por exemplo, eu sei de um caso que o problema é encontrar alguns herdeiros que não se encontram, porque um emigrou, depois já morreu, entretanto é preciso encontrar o filho, mas o filho não sei o quê, e portanto fica ali aquela herança indivisa. Este caso que eu conheço diz respeito a 2 apartamentos em Lisboa e que estão, portanto, eu estou a dar um exemplo que eu conheço, porque acho que todos nós vamos conhecendo exemplos, mas que estão em nome de 20 ou 30 herdeiros, e o problema é que não se consegue encontrar todos os herdeiros para se poder avançar. Eu acho que este mecanismo permitirá de facto iniciar um processo de venda, com garantias, obviamente, num processo judicial expedito, mas que garanta e que o dinheiro fica na mesma, não sei agora os pormenores, o dinheiro ficará seguramente no NIF da herança, e cada um vai
recolher a sua cota-parte, depois não sei bem o que é que acontece à cota-parte que não é reclamada, e depois haverá ainda pormenores que eu não consegui apurar, mas acho que de facto é uma medida que e não, independentemente de estar aqui a fazer publicidade positiva ao Governo, mas acho que neste caso concreto, acho que é um problema que persiste há demasiados anos e que convém resolver. Veremos se a medida será o suficiente e terá a força suficiente para de facto resolver este problema. Mas acho que vai dar alguma polémica, mas acho que vai no sentido correto, basicamente é isso. Veremos também o que é que sai mais do Conselho de Ministros. Outros jornais também avançaram outras questões. Sim, é dos despejos. Há essa questão nós já sinalizávamos na nossa notícia, porque o Ministro já vinha falando disso, mas haverá um pacote hoje a ser anunciado no âmbito da habitação. Pronto, avançamos então agora para o público e notório, começo pela Raquel. Bom, eu escolhi para o público e notório uma notícia que hoje temos no público, que nos vem dizer que o Chega aproveitou o stand que tem na Futuralia, que é uma feira de educação e formação. Portanto, aproveitou o seu stand para difundir a sua mensagem junto dos jovens, uma mensagem que já sabemos que é anti-imigração. E xenófoba. E xenófoba, exatamente. E, portanto, com vários cartazes, a Cristiana fala-nos que se recuperam de certa forma as mensagens que até já foram de certa forma censuradas. Sorria, estamos a ser substituídos, isto não é o Bangladesh, mas parece. E a minha questão é se uma feira de educação e formação, que não é promovida por uma entidade pública, mas é promovida pela Fundação AIP, se deve ser o palco para este tipo de intervenção política. Estamos a querer recrutar o quê? Jovens para os partidos? Penso que haverá outros lugares. Não sei se este será o palco certo para os partidos fazerem a sua intervenção. E sobretudo quando se trata de mensagens xenófobas que têm tido alguma adesão junto dos jovens. Não sei se é recrutar jovens para os partidos ou para as partidos mensagens. para os jovens. Partidos para os jovens, Mas um bocadinho exatamente. as duas coisas, mas é um absurdo de facto. David, segue tu. O público notório que trago é o vestido da primeira-dama, que não quer ser primeira-dama, até porque esse cargo não existe formalmente em Portugal, mas que está a ser muito criticada, a mulher de António José Seguro, em especial à esquerda, mas também à direita, por ter usado um vestido valentino no dia da posse de Seguro como Presidente da República, um vestido que custa sensivelmente 5.000 euros, aproximadamente. Bom, esta discussão, além de estéril e de absurda, eu trago aqui o tema porque eu queria assinalar o absurdo, de facto, do policiamento, até quase pidesco, em que muitos esquerdistas dos bons costumes caem uma e outra vez, mas em que cai também aquela direita que acha que à esquerda... Pois, sim, eu vi mais à esquerda, mas também vi à direita, aquela direita que acha que as coisas boas são para eles, porque já que nos assumimos de direita, então a esquerda, mas basicamente aqui a mentalidade, na minha opinião, e daquilo que vejo é que se é verdadeiramente de esquerda não se pode comer nem vestir bem, é um bocado a ideia de termos que usar todos rastas e passar dias sem tomar banho para poder vestir o tal fato igualitário da esquerda que estas pessoas idealizam. Mormente são as mesmas pessoas, tanto à esquerda como à direita, que quando vão jantar a algum sítio um bocadinho mais engraçado, mais fancy, passam o jantar a tirar fotografias para depois se publicitarem na net. Nas redes sociais. Eu vi inclusivamente até uma antiga comentadora aqui do jornal, segundo fui ouvindo, que de facto até critica de alguma maneira o aspecto físico, ou diz comenta. Que não tem inveja. Pois, não tem, isto é uma crítica, não é? Isso é de lastimar e além do humilhante, é degradante este tipo de comentário. São José, faltas tu. Pois eu trago o julgamento do engenheiro José Sócrates, antigo primeiro-ministro, que continua, e agora entraram em sessões para ouvir gravações antigas, porque criou-se um problema muito engraçado, que é uma estratégia que eu acho muito interessante, se um dia for a tribunal, por alguma razão, que é, ele está sempre a trocar de advogado, os advogados não resistem, desistem. Portanto, esta semana, foi o quarto advogado que foi oficiosamente nomeado pelo tribunal, não é? Porque ele estava sem advogado e que desistiu. Portanto, nunca mais vamos ter sessões com o engenheiro José Sócrates a ser ouvido no tribunal porque ele não tem advogado. Isto dura já há meses. Já são 8. Alguns oficiosos, outros pois, não. E sem advogados é há menos, não é? Mas já é desde o final do ano passado. Acho que é uma estratégia muito sábia. Então, obrigada a todos, obrigada em especial à Raquel Martins. Este foi o Poder Público, voltamos na quinta-feira, até lá. Até lá.
Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.